Tá? Aleluia, estão me escutando agora? Amém. Essas dificuldades que a gente tem com a tecnologia, né? Faz parte do show também. Sem mais delongas, amados. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. É uma honra hoje estar aqui ministrando a palavra do Senhor novamente nessa casa. Casa que tem nos dado essa oportunidade de falar das grandezas do Senhor, da soberania do Senhor, não é? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Hoje nós estamos na semana crescendo no evangelismo e discipulado. E hoje nós vamos falar um pouco de discípulos. Amém? O Senhor já tem confirmado essa palavra desde o culto de sexta-feira. Hoje na EBD falou também, nos louvores falou também, e na oportunidade do presbítero também falou também da palavra. Então o Espírito Santo realmente está agindo no meio de nós. Amém? Marcos 8, 34. Todos acharam? Aqui na epígrafe da minha Bíblia está escrito assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e o do evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Esse mesmo texto, ele também tem no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, a partir do 24, no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. O tema da ministração dessa noite é: sou discípulo de Jesus? Já para a gente começar a refletir se somos realmente ou não discípulos de Jesus. O texto começa falando da multidão. O texto mostra que Jesus já tinha dois públicos que ele estava falando: a multidão e os discípulos. O evangelista Marcos já faz essa separação. E com esse termo multidão, me levou a fazer uma pesquisa. Eu acho que onde temos maior multidão, maior público e visibilidade, são as redes sociais. E aí, eu fui em algumas redes sociais com o auxílio da minha filha Ana Carolina, porque eu não tenho perfil em certas redes sociais. E eu vi lá, eu pedi ela para fazer uma pesquisa nas páginas que estava assim: Jesus Cristo. Quantos seguidores tinham naquelas páginas? E eu vi que no TikTok tinha 360 mil seguidores. No Twitter, 899 mil seguidores. No Instagram, 23.100 seguidores. Mas será que esse tanto de seguidor de Jesus, dos perfis de Jesus, seria um seguidor realmente de Jesus hoje em dia? Porque se Jesus tivesse, ele administrasse, ou fosse dono desses perfis, tenho certeza que ele iria falar das coisas concernentes ao reino de Deus, e não de coisas fúteis. Eu fiquei tentando imaginar isso, comecei a pensar quando eu estava fazendo esse esboço. Será que Jesus ia ter realmente público para escutar? Porque Jesus, algumas passagens da Bíblia nos traz Jesus, de acordo com a cultura que temos hoje, que ele seria uma pessoa preconceituosa, seria uma pessoa bruta, e seria uma pessoa que julga as pessoas pelo o que está acontecendo hoje no mundo. Preconceituosa por quê?
Vocês lembram da passagem da mulher cananeia? Que a mulher só queria que expulsasse o demônio da filha dela, e o Senhor Jesus falou assim: eu vim para os filhos de Israel. E a comparou com um cachorrinho. Quanto preconceito de Jesus, né? Diante da cultura ocidental. Jesus seria uma pessoa bruta. Quando ele chegou na barraca, lá daquele templo, e começou a agir naquela, tirar as barracas de lá, falando que na casa do pai dele não poderia haver comércio. Quanta brutalidade de Jesus, mas as pessoas não iam conseguir entender e analisar que aquilo havia um fundamento. E nós falamos hoje de manhã, na escola bíblica dominical a respeito disso. Foi comentado a respeito disso. Jesus seria um cara que julga, porque ele chamaria as pessoas ao arrependimento. E hoje em dia ninguém pode me julgar, porque é eu e Deus. Ninguém mais tem nada a ver com isso. Sabe o que aconteceria se Jesus fosse dono desses perfis? Ele seria banido e processado, ou seria cancelado. Que a cultura do cancelamento, ela está em evidência hoje em dia, em certas celebridades, na vida de certas celebridades. A visão dessas pessoas que seguem esses perfis é que Jesus nasceu na Galileia. Ele é uma pessoa que falava da salvação, da vida eterna, do arrependimento de pecados, do reino de Deus. E falava por parábolas. Conhecido por fazer milagres. Falava palavras de sabedoria. E foi crucificado aos 30 anos. E a percepção que eles têm de Jesus para por aí. E é incrível que essa mesma percepção da multidão que segue Jesus hoje em dia também, não falo mais das redes sociais, mas falo dentro das igrejas, é que não acreditam na obra redentora de Cristo, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele passou 40 dias pregando entre os discípulos e ascendeu aos céus. Essa parte não faz parte exatamente daquilo que eles conhecem. Existe um campo da teologia que estuda até antes da ressurreição de Jesus, que é o campo da teologia que chama Jesus História. A população brasileira, no censo de 2010, foi dada como cristãos, 86% da população. Dentre esses, 30% se declararam protestantes. Mas eles se declararam cristãos. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a palavra cristão, ela é mencionada no Novo Testamento apenas 3 vezes. E a palavra discípulo é mencionada mais de 250 vezes. Então a gente já vê que a nova aliança, ela dá ênfase a fazer discípulos e não fazer cristãos. Que cristãos em todas as igrejas nós temos. Mas será que eles caminham conforme os discípulos de Jesus, conforme foi ensinado por Jesus a sermos discípulos? Nessa noite, eu queria meditar com os irmãos alguns passos para sabermos se nós somos ou não discípulos de Jesus. O primeiro passo para sabermos se somos discípulos de Jesus é que o discípulo de Jesus nasceu espiritualmente. O que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, verso 5, a partir do verso 5? Em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mas como nascer de novo? Muitas pessoas que caminham dentro das igrejas hoje em dia têm o mesmo pensamento de Nicodemos. Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Nós temos isso. Porque ele não sabe o que realmente é nascer de novo.
O primeiro passo para nascermos de novo é admitir. Admitir que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. O primeiro passo é esse. Que todos os dias pecamos e necessitamos da misericórdia de Deus. Precisamos e necessitamos de um Salvador. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: arrependei-vos, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Admitir que é um pecador e necessita de Jesus é ser transportado do reino das trevas para o reino de Deus. A pessoa deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Admitir que é pecador e necessita de um Salvador faz com que a justiça de Jesus seja imputado em nós. E as nossas injustiças, os nossos pecados, as nossas transgressões sejam imputados em Cristo por causa da obra da cruz, por causa do sangue derramado de Jesus na cruz. Diante o sacrifício de Jesus, diante de Deus, nós somos declarados justos. Não por causa da nossa justiça, porque a nossa justiça, por melhor que seja, ainda para Deus, é trapo de imundície. É por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo, o nascer, o crescer e o morrer. E a forma que ele morreu, carregando sobre nós os nossos pecados, é que nós somos declarados justos diante do Pai. Mas também você pode perguntar para mim, mas presbítero Júlio, e se eu não admitir que sou pecador e necessito de um Salvador? Você pode. É o livre-arbítrio, é o livre-agir. Mas é bom entender que em Romanos 3:23 diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem não tem Jesus está morto em seus pecados e delitos. Está vivo no corpo, mas espiritualmente morto. O pecado é o que nos separa de Deus. A nossa natureza, ela tem uma forte tendência de pecar. É só vocês verem uma criança. Uma criança, os pais, por volta de 6, 7 anos, os pais nunca ensinaram aquela criança a mentir. E a criança, para conseguir alguma coisa, ela mente. Mesmo não tendo aprendido de ninguém. É a nossa natureza herdada de Adão, inclinada para o pecado. Por isso é necessário ter um novo nascimento não da carne, mas sim do Espírito. Porque João 3,16, Jesus declarou, nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A única forma de isso acontecer é através do arrependimento de pecados. Sem arrependimento de pecados, não há perdão de pecados. O salário do pecado, meus amados, é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E isso nós conseguimos com a união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Crer em Jesus como nosso único, suficiente Salvador significa crer que Jesus foi enviado por Deus. Crer que a missão de Jesus foi cumprida por completo, nada faltando. Não são as nossas obras que vão ajudar a nos justificar diante do Pai. É crer na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão. É crer que o sacrifício de Cristo na cruz, ela foi aceita por completo por Deus. É crer que Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor, o único intercessor e nosso advogado diante do Pai. O sacrifício de Jesus é o único caminho para estarmos com Deus na eternidade. Jesus declarou isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é um sacrifício de Jesus, meus amados.
nós estávamos condenados eternamente, separados eternamente de Deus. Quando nós cremos que o sacrifício de Jesus foi suficiente, nós somos justificados diante do Pai. E aí acontece o seguinte: ressuscitamos para uma nova vida, um novo nascimento, mas não mais da carne, mas do Espírito. Você já experimentou o novo nascimento, amado? Você que caminha há muito tempo dentro da igreja, você já experimentou o novo nascimento? Se não, hoje é uma grande oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e nascer e começar a caminhar em novidade de vida. Os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, são criaturas que nasceram de novo, se tornando uma nova criatura, obedientes e fiel a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Por isso que Jesus declarou que aqueles que o Pai deu na mão dele, ninguém tiraria. Precisamos nascer de novo. É necessário nascer de novo. O segundo passo para saber se somos discípulos ou não de Jesus é: os discípulos de Jesus crucificaram o seu eu. E Marcos 8:34, o texto que nós lemos, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cada pessoa, ela tem a sua cruz. Jesus falou da cruz ali, que era um simbolismo para a gente. Era a realidade de Jesus, mas para nós é um simbolismo. Porque ali trazia a nossa missão. A missão de Jesus era nascer como pessoa, ser concebido, primeiramente, de uma forma extraordinária, nascer de novo, crescer, pregar a palavra, operar sinais e maravilhas, fazer discípulos. E a principal missão de Jesus, morrer pelos nossos pecados. Lucas 19:10 diz assim: e Jesus falando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. O que restava para a gente era condenação. Mas Jesus veio e morreu por nós para nos dar a oportunidade de estar com Jesus, com Deus, na glória eterna. Qual é a nossa cruz? Jesus carregou sua própria cruz, realizou a missão dele e foi completa. E a nossa missão, nós temos cumprido? Qual é a nossa cruz? Primeiramente eu vou falar o que não é a nossa cruz. Vou falar que minha sogra está ali. Minha cruz não é minha sogra. Eu a amo, ela sabe disso. A sua cruz não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o seu filho, não é uma doença, não é a sua nora nem seu genro. Eles não são a sua cruz. A nossa cruz é deixarmos de fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus em nossa vida. A nossa cruz é caminhar nos propósitos de Deus nesta terra, para aquilo que fomos tragos, para a presença dEle. E caminharmos firmes e fortes, como servos, fazendo o que o nosso Senhor determina. Porque essa é a relação servo e Senhor. O Senhor manda e o servo realiza. Os discípulos de Jesus, eles são obedientes. Por quê? Porque as ovelhas dele, de Jesus, ouvem a voz dele, conhecem
e seguem os seus comandos, sem questionar, sem titubear, seguem as ordenanças de Jesus, seguem a palavra de Deus. Precisamos caminhar conforme a vontade de Deus, amados. A igreja, ela precisa se levantar e caminhar conforme determina as Escrituras, até para dar um bom testemunho. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Dessa forma, Ele manda e nós obedecemos. Sem questionar. Pois é assim a relação servo-senhor. O Senhor determina, o servo obedece. E se caso a gente não quiser ser servo nesses moldes que a palavra nos traz, nós podemos? Podemos. Mas Jesus responde também, em Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A opção é de cada um. Esse é o que a igreja presbiteriana tem na sua confissão de fé. O livre agir. Livre-arbítrio é o livre agir. Você pode caminhar com Cristo, pode caminhar sem Cristo. A opção é de cada um. Eu te aconselho, caminhe com Cristo. Caminhe com Cristo. O terceiro passo, os discípulos de Jesus têm como primazia Deus. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não obedece o seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus não está falando que a gente deve abandonar a nossa família, de forma alguma. Aliás, na palavra de Deus diz que nós devemos cuidar das nossas familiares. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuidar dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Em Efésios 5,22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós devemos cuidar da nossa família. Nós devemos cuidar da nossa parentela. Paulo escrevendo a Timóteo, no verso que nós lemos, diz assim: que aquele que não cuida do seu parente, primeiro, nega a fé. Segundo, é pior que um descrente. Devemos cuidar? Sim. Mas não idolatrar. Pois devemos amar, cuidar da nossa parentela. Mas nunca devemos amar mais do que a Deus. Porque se for isso, se isso acontecer, nós estaremos exatamente violando uma das leis morais de Deus, que está descrita em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terá outros deuses diante de mim. Essa passagem, Jesus ensina para mim e para você, que a nossa primazia de amor tem que ser a Deus. Os verdadeiros discípulos, muitas vezes, mas muitas vezes, criará inimizade na sua própria família, por causa do amor a Deus, por causa da primazia do amor a Deus. Nomes tipo fanáticos, religiosos, são mais usados como termos pejorativos para tentar ofender a nossa fé. Jesus não escondeu de nenhum de nós isso. Na verdade, Jesus relatou isso em João 15. Ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, os mosquitinhos estão de brincadeira comigo aqui, né? O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E o discípulo, meus amados, não está acima do seu mestre. Se o mundo o odiou, a Vitória está morrendo de rir de mim, ele brigando com as muriçocas. Se o mundo odiou Jesus pelo que ele pregava, pelo que ele vivia, vai odiar também os discípulos de Jesus. Não só a sua parentela, mas também os de fora. Não vai ter jeito. Nós, como discípulos de Jesus, devemos estar preparados
até para a possibilidade de entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se assim for preciso. Os discípulos de Jesus, eles não têm medo da morte, pois ele já tem garantido em Cristo Jesus a vida eterna. Essa garantia vem da palavra de Deus. E a maior garantia é o selo que nós temos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário nascer do Espírito. Que ele é o selo, é a garantia que nós temos a vida eterna. A nossa primazia de adoração deve ser Deus. Devemos pensar que somos apenas mordomos. Nós cuidamos das riquezas que Deus nos dá. Do emprego, do salário, da nossa parentela. Mas nada é nosso. Cuidamos, o mordomo cuida. O mordomo não é dono, ele cuida. Pois devemos nos apegar realmente e adorar fervorosamente a Deus. Ele é o motivo da nossa adoração. E ele tem que ser o motivo da nossa adoração aqui no culto também. Na hora que o mistério de louvor estiver adorando, nós temos que nos quebrantar, nos jogar, nos rasgar na presença do Senhor. Esse é o motivo da nossa adoração. Deus e mais ninguém. Quarto passo, para sabermos se somos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus dão fruto. João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Para o discípulo de Jesus, que caminha nesta terra, dar fruto, primeiro ele precisa morrer. É isso que o texto nos diz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mas a gente vai morrer para quê? De quê? Nós vamos morrer pelos nossos desejos carnais, as vontades da carne. Nós devemos morrer devemos morrer para as nossas próprias vontades. Devemos morrer pelas vontades que a carne chama a gente. Somente aquele discípulo que morreu para os seus desejos egoístas está pronto para ser usado por Deus e com isso dá muito fruto. Quando deixamos Deus agir em nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, começamos a produzir fruto. E o fruto que nós produzimos é o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Abandonamos as práticas do pecado. Abandonamos as vontades da carne. Isso não significa que nós não iremos pecar. Iremos sim, mas só que o pecado não será uma prática. Não será uma coisa que estaremos pecando e nos deleitando no pecado. Na verdade, os nascidos de novo, os discípulos de Jesus irão pecar, mas neles baterão uma angústia, uma vontade de chegar ao Pai e pedir perdão, se arrepender verdadeiramente. Enquanto ele não faz isso, parece que é uma perturbação. Não há sossego, não há tranquilidade. Se você quer saber se você nasceu de novo, é só você olhar para a tua vida. Se você luta contra o pecado todos os dias, você nasceu de novo. É uma luta constante, incansável. Todos os dias é uma batalha. Enquanto estivermos caminhando nesta terra, essa batalha durará. Da carne contra o espírito contra a carne. O único momento, a única hora que nós nos livraremos dessa batalha será quando estivermos na glória. É o único momento. Por isso, meus amados, os discípulos de Jesus
Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são vigilantes. Eles vigiam os olhares, o que ouvem, as ações e os pensamentos. Ele vigia, vigia, vigia. Há momentos de deslizes, confesso. Mas nos momentos de deslize, tem que haver arrependimento. Esse é o verdadeiro discípulo, ele age dessa forma, porque ele não gosta de ficar afastado de Deus. Porque os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Quinto passo, os discípulos de Jesus falam de Deus. Em Lucas 24, a partir do verso 14, diz assim: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra, em obras diante de Deus e de todo o povo. Aqui nós vemos 2 discípulos de Jesus que caminharam com Jesus quando Jesus estava em vida aqui. Cleopas e o outro que a Bíblia não cita o nome. Mas eles caminhando, mesmo Deus tapando os olhos daqueles discípulos, caminhando pelo caminho de Emaús, chegou uma pessoa do lado deles, que eles não reconheceram Jesus, mas eles falaram de Jesus. Porque mesmo estando se apartando dos outros discípulos, eles ainda eram discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus caminham com outras pessoas. Tem o prazer de falar daquilo que mais o influencia, daquilo que ele vive. O discípulo de Jesus acaba fazendo discípulos. E isso não é uma ordenança de Jesus? Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está citado em Mateus 28, 19? Fazer discípulos em todos os lugares. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar o que Jesus ordenou. O discípulo de Jesus, como o presbítero Ivan falou aqui no começo do culto, sempre tem o que falar alguma coisa para alguém. Mas também ele tem sempre muito a aprender. Esse é um princípio de discipular, esse princípio de discipulado, de passagem de informações de pessoa para pessoas, vem desde os primórdios. Desde quando Deus chamou Abraão, eles passavam as informações sobre Deus por tradição oral. E nós precisamos continuar, precisamos fazer discípulo. Jesus disse em João 14, 12, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Uma das coisas que Jesus fez foi discípulo. E nós devemos nos debruçar sobre essa missão. Essa missão para todos. Essa missão não é única exclusivamente do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista, do missionário. Essa missão é de todos. Você tem feito discípulo? Você está fazendo discípulos? Amados, precisamos entender, isso não é um pedido de Jesus, não. Isso é uma ordem de Jesus. Se Ele é o Senhor da sua vida, você deve cumprir essa ordenança. Fazer discípulo é caminhar junto. Não fazendo lições juntos, não. É caminhar junto mesmo, viver junto. É chorar junto, rir junto, aprender juntos. Rumo à maturidade cristã. Efésios 4, 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos ao redor de todo vento,
não sejamos mais, desculpe-me, vou repetir novamente, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crentes que caminham em discipulado, eles não são levados pelas artimanhas dos homens, eles não são levados, induzidos ao erro, e muito menos levados por vento de doutrina. O caminho do discipulado, meu amado, tem como objetivo, não tem como objetivo, fazer cópia do discipulador. Mas ele tem como objetivo formar um imitador de Jesus na altura e na estatura, até chegar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Esse é o objetivo do discipulado. Nascer espiritualmente, crucificar o nosso eu, primazia para Deus, dar fruto, falar de Deus. Aí você pergunta para mim, presbítero, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em ser discípulo de Jesus? Que eu tenho que negar um bocado de coisa, mas o que eu ganho com isso? Jesus responde, no partir do Marcos 8, 35 ao 38. Jesus nos responde o que a gente ganha com isso. Primeira recompensa que nós ganhamos em sermos discípulos de Jesus. Verso 35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem abre mão da sua vida aqui nesta terra, dos seus projetos pessoais por causa do Evangelho, faz um grande investimento e é recompensado com a vida eterna. Ele perde o mundo, perde os seus projetos, os prazeres temporários dessa vida, mas ele ganha a vida eterna ao lado de Jesus. Ele ganha a salvação eterna. Recompensa de estar com Jesus por toda a eternidade. Não existe melhor recompensa que essa. Só quem está em Jesus Cristo, aqui nessa jornada, só quem confessa pecados, só quem aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, é que irá conseguir estar com Ele na eternidade. Não há outro momento. O momento é hoje, é agora e se faz urgente. Segunda recompensa que diz aqui no verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A salvação da nossa alma, meus amados, vale mais que todos os tesouros dessa terra. A vida eterna, ela não é comprada com os tesouros dessa vida. A vida eterna, ela foi comprada pelo sangue precioso derramado por Jesus Cristo naquele madeiro. Ela nos é dada gratuitamente. A partir do momento que nós renunciamos à nossa vida e começamos a caminhar de acordo com os propósitos de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro por um determinado período de tempo e perder a nossa alma. Se você fosse investidor, em quem você investiria? No temporário sem Cristo? Tendo como resultado a eternidade sem Cristo? Ou você investiria no temporário com Cristo, tendo como resultado a eternidade com Deus? Qual seria mais vantajoso? É só para refletir em casa. Amém? Esse ganho, ele não é comprado, ele é dado. E isso é a graça. Mas a graça só é dada àquele que confessa Jesus como seu único suficiente Salvador. Com o coração você crê, com a boca você confessa.
Terceira recompensa que o texto nos mostra está no verso 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não se envergonha de Jesus. Porque aquele que se envergonhar de Jesus, também Jesus, na sua segunda vida, se envergonhará dele. Mas a promessa são para aqueles que não têm vergonha de Jesus. Eles serão honrados diante de Deus, honrado diante dos homens, honrado diante dos anjos. Reconhecido, valorizado, recompensado por Jesus na sua segunda vinda. E essa valorização será pela eternidade. E agora, meu irmão? Você quer estar na multidão ou quer ser discípulo de Jesus? Há as perdas, mas o ganho é eterno. Você perde aqui, mas o ganho é eterno. A decisão está no confessar, arrependimento de pecados. Se você quer ser discípulo de Jesus, confesse os seus pecados e comece a caminhar hoje em novidade de vida. Amém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, e se você quer renovar a sua aliança, esse é um grande momento hoje. Confesse, peça perdão e comece a caminhar. Mas creia verdadeiramente que o Senhor vai perdoar. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso. Fecha seus olhos. Aquele que quer se reconciliar com o Senhor, hoje, faça uma oração de arrependimento. E aquele que não se rendeu ao Senhor,